Fala, doutores de todo o Brasil. Vamos aqui ter uma resolução do item do Enem de estequiometria, tá? Vamos ver aqui o nosso item. Fala sobre a habilidade 24, utilizar códigos e nomenclaturas. Esse nosso item aí, um item importante de estequiometria, que é aquele que não vem reação. Então, diz assim: no Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando o processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária com esse gesto é de. Bom, isso aqui é um finalzinho da nossa aula, né, do curso online. Então, falamos sobre a estequiometria, vimos vários casos com nossos alunos, e aqui está a nossa resolução do item do Enem. Fizemos já a análise da habilidade, e agora aqui a resolução. O que eles aprenderam em relação à estequiometria? Que para fazer estequiometria, eles precisam, né, entender as grandezas químicas, massa molar, massa molecular, o volume molar, o número de Avogadro, mol, tá? Que sem essas grandezas, elas não tem como fazer o cálculo estequiométrico. E que para fazer a estequiometria, você tem alguns passos, um passo a passo. Primeiro, olhar se ele me deu a reação, depois, ver se ela está balanceada. Terceiro, você vai destacar as substâncias. Como é que você vai destacar as substâncias? Você vai ver o valor que ele dá e o valor que ele pede, ou seja, o valor informado na questão e a pergunta que ele faz. Aí serão as duas substâncias que você vai relacionar, porque a estequiometria é medida das substâncias. E por último, né, você, além da análise da grandeza, você vai à regra de 3. Então aqui, primeiro passo, não tenho reação, tá? Não tenho reação. Se eu não tenho a reação, eu tenho que montar essa reação. Ele disse que a reação que eu tenho que montar é uma reação de combustão. Por isso, ele me deu o butano, que é o meu combustível. E essa combustão, ele não precisa dizer que é completa, basta ele dizer combustão, fica implícito que é completa. Então, uma combustão completa é aquela que você pega o combustível e reage ele com o oxigênio. Ao reagir com o oxigênio, você produz CO2 e H2O, tá? Você produz CO2 e água. O grande ponto aqui, doutores, é que não veio reação, eu tive que montar. Se eu tive que montar, eu tenho que saber também balancear. E para balancear combustões com combustíveis orgânicos, que são aqueles que apresentam carbono, é fácil. É só olhar quantos carbonos tem antes e colocar depois. C4, se eu tenho 4 antes, coloco 4 depois. Só olhar quantos hidrogênios eu tenho antes e do outro lado vai ser a metade, justamente para fazer o cálculo. 10 hidrogênios antes, 2 Hs depois. 10 Hs antes, 2Hs depois. Bom, se eu já tenho 2Hs para 10, qual o número que eu multiplico por 2 que dá 10? 5. Então, perceba que aqui a gente só fez aqui, ó. Vamos lá, bora ver aqui. O que a gente fez? A gente pegou. Se eu tenho 4 antes, eu vou lá e coloco 4 depois. 4C, 4C. Se eu tenho 10 antes, eu tenho que ter 10 depois. Como eu já tinha 2, eu coloquei o 5 na frente. 5 vezes 2, 10. O que falta para mim agora? Falta só o oxigênio. Então, 4 vezes 2, 8. 5 vezes O, 5O. Então, eu tenho 8 oxigênios. Difícil desenhar um 8 aqui, rapaz. Tenho 8, quase um 8. Não, melhor escrever. Tenho 8 oxigênios aqui na molécula de CO2. Vou colocar bem aqui, 8. E 5. 8 mais 5, 13. Se eu tenho 13 oxigênio de um lado, eu tenho que ter 13 do outro. Concorda comigo? Sendo assim, doutores, bem aqui nesse espaço na frente do oxigênio, tem que ser um número que você, ao multiplicar por esse 2 aqui, que já está lá, dê 13. Por isso que o valor aqui é 6,5. Então, está montada a reação, está balanceada. Qual o seu terceiro passo para resolver o cálculo estequiométrico? Olhar no texto as informações que ele dá. Uma, a quantidade que ele deu, e a outra, a pergunta que ele faz. Com isso, você vai ter as duas substâncias. Tá? Então, já está destacado, mas eu vou destacar novamente para você. O que ele me deu? 1 quilo de CO2. Então, já sei que o que o Enem quer que eu use? Ele quer que eu use essas 4 moléculas de CO2. E o outro que ele perguntou para mim foi, depois de 1 quilo de CO2, qual a quantidade mínima que você terá que utilizar de butano? Então, o outro cara que ele quer que eu use aqui é o butano. E o resto, professor?
O resto, se você quiser, você pode riscar. Por quê? Porque você não vai usar. Porque quem ele me deu e quem ele perguntou foi só o CO2 e só o butano. Pronto. Para isso, eu destaquei aqui, ó, 1 quilo. Então, eu vou saber a grandeza que ele me deu. Então, ele quer saber de você a massa do CA4H10 e a massa do CO2. Para isso, o que o Enem faz? Ele te dá dados. Dados para você poder calcular essa massa. Só que como ele foi legal com você, ele já calculou para ti, ó. Se você for usar o butano, a massa dele vai ser 58, uma molécula. Se você for usar o CO2, uma molécula vale 44. Então, só vou confirmar se eu tenho apenas uma molécula, tá? Bom, na frente do C4H10 não aparece nada. Então, se não aparece nada, quer dizer que bem aqui eu tenho uma molécula mesmo. Então, tá ok, eu uso 58. Só que na frente do CO2 eu não tenho só um, eu tenho quantos? 4. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que uma molécula, 1 mol de CO2, segundo o meu texto, vale 44 gramas. Só que eu não tenho só uma molécula, eu tenho 4 na reação. Então, é 44 vezes 4. 44 vezes 4, 176. Por isso, na análise, na primeira linha, o que eu coloco na primeira linha da minha estequiometria? O quanto eu analisei da grandeza. Qual a massa do C4H10? 58. Qual a massa do CO2? Uma só molécula é 44, mas são 4, então ficou assim, ó. A primeira linha ficou desse jeito. A análise da grandeza. A pergunta que eu tenho lá, a massa do C4H10 ele me deu, ó, 58 gramas. Qual a massa do CO2? 44. 44, só que eu tenho 4 moléculas, então dá para mim 176 gramas. Tá? E o que eu faço para virar uma regra de 3? Tem que ter outra linha embaixo. E para na outra linha, o que você faz? Na outra linha, você coloca a quantidade que ele deu. A quantidade que ele deu foi 1 kg de CO2. Então, com 1 kg de CO2, quanto é que você vai ter? X. Observação que os nossos alunos aprenderam durante o curso. Que se for massa de um lado e massa do outro, perceba, em cima você tem grama, embaixo você tem quilo. Uma única unidade diferente, eu não preciso transformar, então não preciso usar 1000. Eu faço meu cálculo normal e minha resposta vai dar na única unidade diferente, porque é tudo massa. Então quer dizer que a minha resposta já vai dar direto em quilo. Tá? Então ficou assim, ó, multiplicou cruzado, aumentou de um lado, aumenta do outro, né? Então ficou 176 vezes x, 176 vezes x, 1 kg vezes 58. 1 kg vezes 58. Logo, ficou para a gente 58 dividido por 176. 58 dividido por 176 é 0, alguma coisa, né? Não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Nós vamos ter aproximadamente aí 0,33 quilogramas, único cara na unidade diferente que você teria aí, tá? 0,33 quilogramas. Então, aproveito você para convidar você a participar do nosso combo de Física e Química online, que começará agora, dia 10 de junho, doutores, dia 10 de junho, o contato, coloca o contato aí, professor, colocar bem aqui, ó, contato para se inscrever, 988 91, né? 91 988064221. Cara, curso altamente alto nível para você em relação à química e física, tá bom? Então vem com a gente, doutores. Tamo junto, tropa. Até a próxima. Aguarde mais aí resoluções. Um abraço aí para todo mundo, doutores.